Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, o vídeo sobre comentário do livro O Homem Espiritual, do Watchman Nee. E então, estamos aí nessa empreitada. Tenho aprendido bastante, com o Watchman Nee, já tinha lido várias vezes esse livro, consultado, e mais uma vez estou aqui trazendo esses vídeos, essa série de vídeos, e tenho aprendido bastante com o Watchman Nee. Então o Watchman Nee, mesmo tendo morrido já há bastante tempo, mas ele ainda traz ensinamentos para muitas pessoas e abençoa muitas pessoas. Então, vamos lá. O capítulo 4 começa, ou tem o título A Salvação. E com dois tópicos. O primeiro tópico é o castigo do Calvário. A morte entrou no mundo por meio da queda do homem, referindo-se aqui à morte espiritual que separa o ser humano de Deus. Ela entrou através do pecado do primeiro homem e continua entrando assim até o dia de hoje. A morte vem sempre por meio do pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,12 que a morte veio por um só homem, entrou o pecado no mundo. Então, essa premissa, nós já falamos lá no capítulo 3, que o homem, quando pecou, ele não morreu de imediato, seu físico, isso foi uma coisa que foi progressiva. O que morreu de imediato foi o seu espírito, porque o seu espírito deixou de ter a comunicação com Deus. Então, como lemos, como já falamos no capítulo anterior, morte significa deixar de comunicar-se. Deixar de comunicar-se. Quem não se comunica mais está morto. Então, quem não se comunica com Deus está morto. E nós, pecadores, não nos comunicamos com Deus enquanto não cremos em Cristo, enquanto não recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, e então passamos a vida, porque recebemos o Espírito Santo em nosso espírito, que começa a viver. Então é dessa forma que acontece. Quando o Verbo se fez carne, alcançou toda a carne. Como a transgressão de Adão representa transgressão de toda a humanidade, assim também a obra de um só homem, Cristo, representa a obra de todos. Qual é a resposta que Deus deu à morte do homem? Ele mandou Cristo para enfrentar o Calvário, para morrer no Calvário. Então, o próprio Deus, nós já falamos também, é o Filho de Deus, em essência o mesmo Deus, mesmo com o Pai, com o Espírito Santo, por isso é a Trindade. E ele veio, enfrentou o Calvário, e a sua morte no Calvário trouxe vida. E essa vida veio para toda a humanidade, mas ela é dada a toda a humanidade, porém, só aos que decidem por ela, só aos que a preferem. É que Cristo constitui a cabeça de uma nova humanidade, à qual temos acesso por meio do novo nascimento. Então, Cristo, começa uma nova geração. É o que ele está chamando de nova humanidade. Uma nova geração. Que geração? Geração dos nascidos de Deus. Antes de crer em Jesus, nós éramos nascidos de Adão. Mas a partir do momento que cremos em Jesus, nós somos nascidos de Cristo. Nós não somos mais descendentes de Cristo. Paulo vai falar isso em Romanos 5. Nós somos descendentes de Cristo e não mais de Adão. Certo? Muito interessante, né? Mas para isso teve que haver o castigo do Calvário. A pena do pecado foi paga no Calvário, na cruz. Consideremos primeiro seu sofrimento físico. O homem peca através do corpo e nele desfruta temporariamente dos prazeres do pecado. Consequentemente, o corpo deve ser
objeto de punição. Então ele está falando que Cristo veio para ser punido nas dimensões que o homem pecou, que o homem sofreu com o pecado. Então o pecado no homem atingiu o corpo físico também. Porque é no corpo que pecamos desvairadamente, vamos dizer assim. Continuamente pecamos no corpo, através da satisfação do corpo, através da satisfação dos desejos, dos prazeres. Então o corpo precisa receber punição. Por isso Jesus precisou passar pelo sofrimento do corpo. Então, esse sofrimento do corpo trouxe essa redenção também do corpo. Agora a alma é responsável pela nossa consciência pessoal. Antes da crucificação, deram a Cristo vinho misturado com mirra, como sedativo para aliviar a dor, mas ele não aceitou. É que não queria perder os sentidos. A alma humana tem desfrutado dos prazeres do pecado em toda a sua plenitude. Por isso, Jesus precisava sofrer a dor dos nossos pecados em sua alma. Ele preferiu beber o cálice que Deus lhe deu a beber o cálice que entorpece os sentidos. Então, a segunda dimensão que Jesus veio trazer redenção é a alma. Ele veio trazer redenção para o corpo, com sofrimento no corpo, e também veio trazer redenção para a alma. Jesus também sofre na alma. Nós vemos ele entrar em angústia no Getsêmani, ele ter grande incômodo na sua alma. Nós vamos ver isso acontecer, e isso acontece para que a alma também seja redimida. No versículo... vamos continuar aqui, depois eu falo o versículo. O Senhor Jesus tomou o lugar de um escravo e foi crucificado. Isaías chamou-o de o servo. Então, ele está falando dessa condição de Jesus. Contudo, ele morreu por causa da nossa escravidão e levou sobre si toda a nossa vergonha. Então, confirma o que falamos sobre essa questão da alma. A vergonha está na consciência da alma. Jesus assume isso por nós. Ele toma isso sobre ele para que pudesse redimir a nós também. Ninguém jamais poderá avaliar o extremo sofrimento porque passou a alma do Salvador na cruz. Eu vi uma vez uma pregação, um pastor falando da morte clínica de Jesus. E ele falou várias situações daquela morte sofredora que era a crucificação. Era com certeza a morte mais cruel que existia naquele tempo, quiçá de todos os tempos, porque a crucificação trazia prejuízos na dor, a dor do corpo era angustiante, lancinante, e também trazia a dor da alma, porque a pessoa sabia que ia morrer, mas não morreria de repente, ela ia morrendo devagar e a sua alma ia acompanhando a sua morte ali. Então foi um momento realmente muito doloroso, tanto no corpo quanto na alma. Nós não sabemos realmente quanto isso foi, não temos como saber. Aí, Mateus 26:38, no versículo, diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso é a palavra de Jesus. Ele expressa aqui quanto Jesus sofreu. Seu espírito também sofreu em extremo. E pelo espírito que temos comunhão com Deus. O Filho de Deus era santo, irrepreensível, imaculado, separado dos pecadores. Seu espírito achava-se ligado ao Espírito Santo, existindo entre eles perfeita unidade. Em seu espírito jamais ocorreu nenhum momento sequer de perturbação e dúvida,
pois ele gozava da presença permanente de Deus. Então, ele cita alguns textos, né, que comprova isso. Jesus, então, tinha o seu Espírito em total comunhão com o Espírito Santo. Então, ele não teve dúvida sobre todo esse processo, né, que ele teve que passar para trazer a expiação para nós. Seu Espírito ficou separado de Deus. Então, no momento da cruz, Jesus diz, né, Deus meu, por que me desamparaste? Está em Mateus 27, 46. Então, o Espírito de Jesus, ele sofreu a separação naquele momento da cruz. E por que ele sofre essa separação? Porque na cruz Jesus toma os nossos pecados sobre ele. E onde há pecado, não pode haver comunhão com Deus. Então Jesus toma os nossos pecados sobre si. E então o Espírito Santo se afasta dele naquele momento. Não por ser uma prática do Espírito Santo, mas porque naquele momento Jesus estava tomando sobre si, sobre todas as suas dimensões do corpo, da alma, do espírito, os pecados de todos nós, né? Embora se tratasse do pecado de outros, Jesus teve de sofrer a separação espiritual por nós, para que nosso espírito pudesse retornar para Deus. Então, a condição de nosso espírito voltar a ter comunhão com Deus era que Jesus tivesse o seu espírito separado do Espírito Santo de Deus. Mais um texto aqui, né? Angustiou-se Jesus em espírito. Então ele sofreu também no espírito, sofreu na alma, no corpo e no espírito. O Espírito de Deus o abandonou. Além disso, o espírito maligno de Satanás escarneceu-se dele. Parece evidente que o texto seguinte refere-se a esse episódio. Não te distancies de mim, não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Salmo 22, 11 e 13. Então, o Watchmani está sugerindo que esse versículo, Salmo 22, de 11 e 13, seja referência ao que Jesus sentiu ali. Abandonado por Deus, Cristo sofreu a dor mais amarga do pecado. Portanto, em trevas, a ira punitiva de Deus sobre o pecado, sem o sustento do amor divino e sem a luz do rosto do Senhor, Deus se afasta do homem por causa do pecado. Sua morte é considerada como nossa morte e seu castigo como nossa punição. Nosso espírito, alma e corpo foram totalmente julgados e castigados nele, em Jesus. É como se a punição tivesse sido aplicada diretamente à nossa pessoa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Interessante, né? E finalizando, né? Já morremos no Senhor Jesus. Agora apenas aguardamos que o Espírito Santo transforme esse fato em experiência. É através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus que o Espírito Santo de Deus nos comunica a natureza divina. A cruz leva sobre si o castigo do pecador e proclama sua total falta de mérito. Ela crucifica o pecador e dela flui a vida do Senhor Jesus. A partir daí, todo aquele que aceita a cruz nasce de novo pelo Espírito Santo e recebe a vida do Senhor Jesus. Que texto lindo, né? Maravilhoso. Sensacional, eu acho essa explicação espetacular, porque a morte de Cristo na cruz é que nos trouxe a reconciliação com Deus. Tomou nossos pecados e nos deu perdão, né? Se é assim
quisermos e se buscarmos. Muito obrigado aí por você estar assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de filiar-se aí ao canal se você gostou. Se inscreva aí. Dá o seu like ou o seu dislike se você não gostou do vídeo. E compartilha aí com outras pessoas. Quem sabe vai poder abençoar outras pessoas, né, com as explicações que aqui fazemos. Se você tiver alguma dúvida também, pode colocar aí nas mensagens. Na medida do possível a gente vai respondendo. Tá bom? Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe e assimile essa palavra no seu coração.